Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Falar Empresário. Meu nome é Natália Matheus, eu sou sócia na Rede Contábil Digital, sou gestora de processos e operações. Oi, gente, estamos aí para mais um episódio. Eu sou Juliana Campos, contadora da Rede Contábil Digital. E hoje a gente está aqui com duas moças lindas. Vocês vão ver, tá? Bonita mesmo. Ó, advogada, uma delas, advogada desde 2018, sócia proprietária do escritório Brito e Alves, especialista em demandas de direito previdenciário que envolvem benefícios do INSS. Essa é a Juliana. Prazer, Juliana. E a irmã dela, advogada desde 2007, sócia na mesma empresa, sempre atuou na área civil, trabalhando em diversas empresas do ramo de transportes da região. Essa é a Fernanda. Oi, sejam muito bem-vindas. Obrigada, prazer gente. É nosso. Meninas, vamos lá. Como é que começou essa história aí de serem advogadas, as duas? Alguém obrigou vocês? Pode contar a verdade. Eu fiz primeiro, né? Eu me formei primeiro e fui sempre incentivada pelo meu pai, né? Aquela fase que você não sabe muito bem o que fazer, né? Seu pai era advogado também? Meu pai era formado. Mas ele não... Mas ele não advogava, Ele sempre trabalhou no INSS, sempre foi servidor do INSS. E aí ficou. Faz direito, porque aí você pode fazer concurso, tem muitas áreas, pode advogar. Então, chegou a pensar em fazer concurso? Cheguei. Ou chegou a fazer concurso? Não, cheguei a fazer alguns concursos sim, mas quando eu comecei a advogar, eu vi que esse que era o caminho. Uhum. E comecei, assim que eu me formei, eu já passei na prova da OAB, eu já fazia estágio no escritório, então assim, sempre trabalhei, sabe, nessa área. A prova da OAB é muito difícil, né, gente? Bastante. Eu vejo o pessoal reclamando bastante. Mas assim, você pensa que a dificuldade é a faculdade, porque a faculdade é difícil. A faculdade é difícil, mas acho que tanto eu quanto a Juliana, a gente sempre foi meio Caxias, assim, sabe? A gente sempre estudou. Já era CDF? Bem CDF. Então a gente passou de primeira, graças a Deus. Ai, que bom. Ah, isso é bom. Mas vocês já viam, você já se imaginava trabalhando como advogada desde criança? Não me imaginava. Mas fui me apaixonando pela área. E hoje, realmente, é uma paixão mesmo, sabe? Ver que você pode impactar na vida das pessoas, que você, né? Os clientes chegam lá, assim, às vezes perdidos, né? E às vezes pessoas humildes, né? A pessoa tá ali desesperada. Muito humilde, E a gente acaba trabalhando até como psicólogo um pouquinho também. Acho que todo mundo que passou aqui hoje falou a mesma coisa. Acho que em todas as profissões acontece muito isso, né? Quando a gente lida com pessoas, a gente tem que lidar com um pouquinho de cada coisa, né? Então, igual vocês, a parte jurídica, aí tem que dar um pouquinho de consultoria contábil, aí tem que dar uma bela consultoria psicológica, né? Exato. E assim, no início eu não trabalhava com público, né? Com clientes, eu trabalhava com empresários. Então agora eu tive essa mudança. E assim, tá sendo muito gratificante, sabe? Ah, que bom. E desafiador também. E desafiador, muito. E você, Ju, como é que foi esse começo aí na área do direito? Eu já trabalhava, na verdade, como empregada na Saint-Gobain Canalização, então eu já, logo que saí do ensino médio, já comecei a trabalhar, então isso foi muito automático, né? Eu já entrei na indústria, primeiro como estagiária, depois fui efetivada. Você foi se desenvolvendo lá dentro. Isso. Na verdade, eu entrei até, assim, antes de completar a maioridade ali, eu já fui efetivada quando eu completei 18 anos. Olha que legal. Isso. E aí veio o desafio de vamos escolher a faculdade. Primeira coisa, quando você está dentro da indústria, seria uma engenharia, para pensar em crescer profissionalmente ali dentro. Mas eu tinha essa influência dentro de casa do direito. Eu ia te perguntar se ela te influenciou. Com certeza, do pai, da irmã. E dessa coisa assim, de às vezes tentar mesmo um concurso público, alguma coisa nesse sentido. Então, na verdade, eu fiz uma coisa até diferente. Assim que eu saí do ensino médio, eu já estava trabalhando, eu fiquei 1 ano parada, estudando por conta própria, assim, material de direito, para ver se eu gostava. Olha! Então, eu saía todo dia da Saint-Gobain e ia para a biblioteca da UBM para estudar. E ali eu ficava, a parte assim, né, depois... Era um CDF mesmo, né? Então eu fiz isso durante 1 ano.
para entrar um pouco naquele mundo e ver se eu gostava, porque peguei a apostila de concurso, comecei a ler sobre direito, Constituição, para ver se eu gostava, e eu percebi que gostei, né? Fiz um concurso até para ver se aquilo ali poderia ser realmente o meu futuro, e ali eu me decidi, não, vou fazer direito, e resolvi encarar, né, esse desafio, mesmo estando dentro de uma empresa que realmente ali eu não teria como crescer muito dentro dessa área, né, do direito. Mas ali os anos foram passando, acaba que às vezes a gente fica meio acomodada, e advogar não foi de cara ainda a minha primeira opção, né. Mas depois, quando eu comecei a atuar, né, que meu pai já tinha um escritório, até entrando um pouco na história dele, né? Agora aqui também. Porque até então vocês falaram que ele estava trabalhando, não advogava, né? Ele estava trabalhando como servidor do INSS. E aí ele chegou a montar o escritório dele. Na verdade foi assim. Ele sempre trabalhou 40 anos atuando como servidor do INSS. Então ele aposentou trabalhando dentro do INSS. E sempre foi a paixão dele, né? Muito. A gente saía da escola, ele buscava a gente, aí levava a gente pro INSS. Ele entrava às 7 e saía às 7. Não tá explicado, tem que ser funcionário do INSS. Às 7 era cedo, né? Às vezes ficava ele abria a agência e fechava a agência. Que gracinha. A agência de Barra Mansa mesmo? De Barra Mansa. Então ele ia embora quando o guarda falava: ô, seu Brito, tem que ir embora, eu tenho que fechar a agência. Era assim, real. Porque a gente via, né, que às vezes eu ficava esperando ele lá dentro, aí o guarda mandava embora, a gente tinha que ir embora. Era assim então mesmo. Ele ficava mesmo, era uma dedicação assim muito exclusiva. E servidor público a gente vê que às vezes não é bem assim, né? As pessoas costumam usar daquilo ali para ter uma coisinha mais leve, mas ele realmente era muito dedicado. Se dedicava mesmo. Então ele passou isso pra gente, né, Fernanda? Assim, essa responsabilidade, essa dedicação, né? Mesmo onde você estiver, é importante você ter essa dedicação, você ter esse compromisso, né? Então... É um princípio que a gente leva para nossa vida, né? Exatamente. Hoje foi uma das coisas que eu mais ouvi aqui depois do psicólogo, foi essa questão de que a gente tem que se entregar mesmo porque a gente faz, independente de onde a gente estiver. Né? Você vê que não importa se é na CLT, se é como empresário ou se é como servidor público. Exatamente. Né? Isso. E até se até você quiser se destacar e ser feliz naquilo ali, você tem que fazer daquilo algo que te motive, que te inspire, que te faça todo dia acordar e querer ir trabalhar. Não só dinheiro, né? Mas tem que ter um motivo a mais. E assim, até por conta dessa questão, né, das pessoas chegarem lá, assim, muito perdidas, né, sem saber o que fazer. A gente acha importante dar esse atendimento, né? Assim, humanizado, personalizado. Faz toda a diferença. Que às vezes a gente não vê assim nos outros escritórios, né? Às vezes tem escritório que faz aquele monte de petição em lote. A gente não, a gente analisa o caso da pessoa, né? A gente acha importante isso. Isso é muito legal. É muito importante isso, né? É essencial pro sucesso da ação. Tem esse atendimento mais artesanal, né? Exatamente. Hoje a gente falou sobre isso, da questão como que a inteligência artificial está robotizando as pessoas, né? E se a gente deixar, a gente vai indo por esse caminho de tudo automatizado. A gente que trabalha no mercado digital, a gente tenta muito se policiar com relação a isso, de tentar ter um atendimento mais próximo também. Porque senão acaba que fica tudo muito robotizado mesmo. E parece que agora que as pessoas estão precisando mais de contato humano. Verdade. Mas aí você estava contando do seu pai, do escritório. Aí ele, trabalhando esses 40 anos, aí ele aposentou. Aposentou e já tinha essa bagagem enorme, né, de análise de benefícios, já sabia todo, né, os caminhos para você conseguir o melhor benefício dentro do INSS. Aí ele foi para outro lado, porque ele já tinha a faculdade de Direito, né, então ele ativou a OAB dele. Não quis parar de trabalhar. Não. Ele não quis. Imagina. Quantos anos? Uma pessoa que ele trabalha... tinha quando ele aposentou, você lembra? Foi 2010, ele é de 48. Ih, faz não as faço contas. Conta, 62. 62? Então, pois é. Ele já aposentou com essa ideia já, né? Sim, aí ele pegou a OAB dele, ativou e começou montando o escritório, porque as pessoas já conheciam ele, né? De dentro da agência. Muita gente gostava dele, porque, igual a Fernanda falou, ele sempre prestou um atendimento muito humano, mesmo estando ali, né? E aí ele começou aos pouquinhos, né? Pegando ali os casos de direito previdenciário, aposentadoria, pensão, começando aquela rede ali, né? E aí as coisas foram crescendo
Então, em 2017, eu fui trabalhar com ele. E aí... Aí você estava na São Gobain e aí você saiu para trabalhar com ele. Aí eu saí, na verdade, assim, foi um desligamento, né? Não foi uma coisa que eu decidi, né? Assim, saí porque acaba que às vezes a gente se acomoda mesmo naquele dia a dia de empregado. Mas eu não sabia da grande oportunidade que estava ali do meu lado. Você. Exatamente. Aquela velha história, né? De fechar uma porta e abrir uma big janela. Então, foi a melhor coisa, assim. Porque ali, no dia seguinte... Na verdade, eu saí da São Gobain no dia seguinte eu já estava no escritório com ele. Ele me chamou e ali a gente começou, eu já comecei a me inteirar. O escritório também era em Barra Mansa, no centro da cidade? Sim. É no mesmo lugar até hoje. E ali eu já comecei a estudar, a me especializar na área para conhecer e me apaixonei, porque realmente, assim, advogar inicialmente não era uma ideia dentro, né, do curso, quando eu comecei a fazer faculdade, mas quando eu conheci o direito previdenciário, e aí eu vi como que isso me desafia, porque é algo que a gente precisa se especializar, precisa estar em constante atualização, então é um desafio. Então é bom também a gente se desafiar, né? Algo que me motiva. Mantém a gente em movimento, né? A gente não para. Coisa que às vezes dentro de uma empresa as pessoas acabam parando. Exatamente. Mas assim a gente consegue, né, se mover. E assim, eu dentro da empresa, eu não tinha muita flexibilidade de horário, então eu sempre quis fazer também parte de uma coisa maior e ter mais flexibilidade de horário. Ali dentro não ia ter essas condições. E aí, dentro da advocacia, da empresa própria, né, advogando, trabalhando por conta própria, eu vi que isso me motiva também, porque é algo que a gente vê a transformação da vida das pessoas, né? A gente vê como que ter um benefício por mês é algo que dá uma segurança que... É uma coisa tão importante, muito né? importante, que a gente vê o brilho nos olhos da pessoa quando recebe a notícia que tem aí agora a tranquilidade de descansar. E é muito recompensador, porque, querendo ou não, quase todo brasileiro um dia vai precisar do INSS, né? Então a gente tem um campo aí muito grande. Então hoje, direito previdenciário é algo que eu me encontrei. Eu ia até perguntar por que vocês escolheram direito previdenciário, mas já tá respondido. Tá aí. Bem, assim... não é fácil, mas... Não é fácil, mas é algo que realmente hoje eu amo fazer porque eu me encontrei, assim, profissionalmente. E como é que veio a ideia de se unirem e formarem a sociedade? Aí a Fernanda... Aí eu trabalhava numa grande empresa, né, de transporte daqui da região, e aí eu também fui desligada, e aí, concomitante a isso, o nosso pai faleceu. Foi quando? Foi em 2021. Ah, é recente. E aí, a Juliana falou, vem pra cá, né? Vem pra cá. E parecia que eu tava ouvindo meu pai falando isso. Me emociono, porque, assim, a gente admira muito nosso pai, sabe? Como pessoa, como profissional. Então, também foi uma abertura de janela gigante pra mim, entendeu? Acabou se tornando até uma homenagem pra ele, né? Não, foi muito... Parece que as coisas aconteceram muito, assim, na hora certa, porque... Ela estava precisando. Nossa, assim, eu já estava há 5 anos ali trabalhando com ele. E... Quando ele faleceu, você pensou em desistir? Não. De jeito nenhum. Ele ia brigar comigo assim, de jeito nenhum. Com certeza. Então, foi assim, foi 2021, um pouquinho depois, assim, foi no final da pandemia, né? Então, foi um baque, foi uma coisa muito rápida. Mas, assim que aconteceu, eu falei, eu vou encarar. Já comecei a fazer até mais cursos de gestão, porque eu falei, agora eu tô sozinha, eu vou ter que aprender, estruturar isso aqui. Tudo isso. E aí, foi meses depois, a Fernanda foi desligada e eu falei... Não pensou duas vezes, E tem dedo dele, porque não é possível. Fez a menina ser demitida para poder vir trabalhar comigo. Exatamente, para sentar no lugar dele. E aí, desde então, a gente tá junta e se desenvolvendo e tá dando certo, né? E eu vejo que vocês estão trazendo isso, assim, até depois vocês contem a questão do nome e tudo. Vocês estão trazendo isso como uma homenagem muito legal para ele, né? Pro legado que ele deixou para vocês, né? Com certeza. Conta pra gente essa questão da mudança do nome. Quer que eu conte? Pode contar.
Não, é porque assim, ele sempre foi muito conhecido na região como o Dr. Brito, então o nome dele era muito forte. Eu, trabalhando com ele, a gente manteve. E para a gente registrar, né, fazer toda a parte burocrática de registrar a empresa dentro de uma sociedade aí de advogados, a gente precisa ter o sobrenome o sobrenome constante, né? O nome do escritório. O nome empresarial precisa... A razão social precisa constar no nome da pessoa mesmo. Então, com o falecimento dele, a gente ainda não tinha feito esse registro. A gente precisava, para manter esse nome, ter o sobrenome dele. A gente não tem o sobrenome Brito. Foi então que a gente decidiu fazer essa mudança. A Fernanda incluiu o Brito no nome dela, porque a gente queria realmente manter esse nome forte e prestar essa homenagem também, né, Fernanda? E a Fernanda incluiu no sobrenome dela. Bacana. Eu vi aqui aquela diferença, né, do sobrenome de vocês. Isso. É Foi verdade. Até hoje tem gente que chega lá procurando o Dr. Brito. Isso. E ainda mais que vocês estão no mesmo lugar. No mesmo lugar. O nome dele é muito forte. Em Angra, sabe? A gente sempre... De vez em quando a gente recebe mensagem de WhatsApp falando... o nome do seu pai é muito falado aqui, agora de vocês também. Isso pra gente é muito gratificante. Muito. Agora, assim, vocês estão nessa jornada recentemente, não tem tanto tempo assim, né? Assim, que comparar 10 anos, 20 anos, vocês estão começando, Sim. né? Estão uma jornada inicial, meio do caminho, digamos assim, você que tá mais tempo um pouco, né? Que você tava com seu pai. Mas com certeza tem muitos desafios, né? Você falou que foi estudar gestão. Sim, porque a partir do momento que você quer crescer, precisa se desenvolver, as coisas têm que estar estruturadas. E o meio jurídico, às vezes, é um pouco carente disso, né? Quando a gente está na faculdade, a gente não aprende gestão, a gente não aprende a ser empresário, né? Então, a gente percebeu que, para se desenvolver, a gente precisa... Primeira coisa, né? Fazer aí o registro, que a gente logo procurou, e a partir dali estruturar a empresa com, né, os setores, a parte de marketing, divulgação, aprender vendas e a gestão. E realmente é um desafio para você também não perder qualidade no meio do caminho. E para crescer, porque não tem como. É exatamente isso, né? Deixar de ser só advogado para ser empresário também. Exato. Inicialmente a gente não tinha essa visão, né? Essa cabeça. Então, assim, começar a delegar mais, né? Porque às vezes a gente puxa muitas coisas pra gente, né? Quer fazer tudo, quer abraçar o mundo. Vocês têm funcionário já? Hoje a gente tem uma pessoa que trabalha para receber as demandas do digital. Como a gente está inserida no digital, faz as campanhas, né, online, tem uma pessoa para essa parte comercial para receber essa demanda. A gente tem uma estagiária, né? E aí agora a gente está vendo a possibilidade de ter um advogado contratado, mas por enquanto a nossa estrutura é essa, nós duas, mais um estagiário e uma pessoa para as demandas do digital. Mas é isso mesmo, assim, a gente sempre fala disso, para qualquer negócio, a pessoa começa, ela abre a empresa, mas se ela não entender o mínimo de gestão, não vai dar certo. Tem que começar a estudar, tem que começar a buscar e vai ser uma busca de conhecimento para sempre. Para sempre. Porque agora vocês já estão começando a falar de delegar. Aí depois que vocês delegarem, vão vir outros desafios que vocês vão ter que aprender a lidar, que é a gestão de pessoas, a organização de processos de trabalho, para que continue prevalecendo a cultura que seu pai trouxe, que vocês estão mantendo. Aí você tem que treinar outra pessoa para continuar com essa cultura. Então vem outros desafios, mas tem que seguir estudando sempre. Sim, a gente tem até agora, nesse momento, a gente faz um acompanhamento de mentoria, porque conhecimento é tudo. Então, muitas vezes, tem que buscar aquela pessoa que vai te dar um suporte e te mostrar qual o melhor caminho. Acho que isso também acelera muito o processo, né? Acelera, faz toda a diferença para crescer. Qual que vocês enxergam que é o principal ensinamento que seu pai deixou para vocês como empresário? Olha, é realmente essa questão da responsabilidade com cada processo, porque a gente tem que saber que atrás de cada um tem uma vida. Tem uma família, e tá dependendo daquilo, tá contando com aquilo. Realmente essa questão da responsabilidade é muito forte. Também, né, gente? Tem que ter um carinho, né? Sim, porque ainda mais que a gente trata basicamente de benefícios de aposentadoria, benefícios assistenciais, então são pessoas que muitas vezes estão
necessitando de um suporte. Então a gente precisa... A pessoa está fragilizada. Está fragilizada ou está doente e precisa, né, de um benefício aí de auxílio por incapacidade. Então a gente precisa ter esse carinho, esse cuidado de ouvir e não ser uma coisa automática, robotizada, de simplesmente Meu pai tá nessa atender. luta para aposentar há muito tempo, tá com muita dificuldade, tá sonhando com a aposentadoria. É isso que eu ia falar. A aposentadoria, às vezes, demora muito. Então, a ansiedade da pessoa Menina, eu penso assim, gente, o dia que sair a aposentadoria do meu pai, eu tenho até medo dele infartar. Tem que estourar um champanhe. Porque ele, coitado, ele tá tentando há muito tempo, trabalha desde criança, né? Porque antigamente as pessoas começavam a trabalhar de criança mesmo. Então, merece aposentar. Mas, não vou entrar em muitos detalhes, mas ele acabou indo até vocês, né? Que por indicação nossa, minha e do Daniel. Ela trabalhava com o Daniel na Sangoban, foi ele que indicou. E aí o dia que ele esteve, eu não sei qual das duas que atendeu ele, então ele chegou e falou assim, nossa, que diferença de atendimento que eu tive. Eu cheguei lá, aquela moça loira, bonita, mas ela me deu toda a atenção, ela veio, conversou comigo, falou que estava atendendo uma pessoa, eu acho que tinha que esperar um pouquinho. Eu não sei o que aconteceu lá, mas assim, que chegou, que deu toda a atenção, que se preocupou, ele ficou encantado. Ai, falei, e o que eu falo com a Natália sempre isso, a gente bate muito na tecla do atendimento, até porque a nossa região é muito ruim nisso, né? Em todas as áreas, todos os setores. Cara, isso, pra mim, é o mínimo. Atender bem é o mínimo que a gente faz. Dar uma atenção, sabe? Se a pessoa me ligar agora, me mandar uma mensagem, me fizer uma pergunta, eu vou responder, vou mandar um áudio, vou dar, sabe? É o mínimo. Isso também a gente notou, né, Fernanda, em relação ao atendimento de vocês. Tá tão escasso hoje em dia a questão do atendimento, que o mínimo se torna um diferencial. Um diferencial. Um bom atendimento é um mínimo. Mas acaba se tornando um diferencial porque está extremamente escasso. E, assim, de todas as formas. Eu falei com a Juliana sobre isso. Um atendimento que eu tive ontem, péssimo, assim. E eu falei, gente, é o mínimo. Você atender a pessoa bem, é o mínimo. E assim, ultimamente não tem tido nem o mínimo de cordialidade, o mínimo de educação. Sabe? Passa pela beira da falta de educação, né? A Juliana, esses dias, foi almoçar com o cliente. Assim, a gente dá notícia da aposentadoria, muitas vezes é um processo longo, demorado. Mas a gente procura, no meio do caminho, dar esse suporte, né? Acalmar a pessoa, porque não é fácil, às vezes, esperar. Mas quando sai, a gente vê que ele ficou, né, satisfeito. E aí a pessoa fica muito grata. Falou, não, eu falei, quando saísse, eu ia vir aqui, eu ia te agradecer pessoalmente, que ele é lá de Angra, né? Então, me convidou para almoçar com a esposa. Aí ele me contou, né, como que aquilo era importante para ele, né? Depois de anos trabalhando e se dedicando ali a trabalhar mesmo para manter a família, né, bem estruturada, que ele ia poder escolher o dia da semana que ele ia sair, que ele ia curtir uma praia, uma cachoeira. Olha, então que isso legal. É muito recompensador. Às vezes a pessoa até continua trabalhando, né? Mas assim, tem aquela segurança, né? De saber que agora eu tô aposentada. Exatamente. O meu pai queria isso. Ele quer continuar trabalhando, mas ele queria ter essa segurança. É porque assim, acho que até a cultura do brasileiro, né? É ter uma casa própria e ter uma aposentadoria. Eu acho que são duas coisas que a gente, desde pequeno, ou ouve de alguém da família, né? Não, porque quando sair minha aposentadoria, eu vou fazer isso e tal, e ter a casinha própria. Então, são duas coisas que a gente sempre ouve como que é algo importante. Você acha que vai ser muito difícil da nossa geração aposentar? Eu acho que não vai ser difícil, mas vai ser desafiador para você manter aquela, vamos dizer, nível, né? O nível que você tem hoje de salário, para você manter só com o INSS, às vezes não é suficiente. Eu acho que vai ter que ter uma consciência financeira maior das pessoas para saberem que além do INSS, às vezes você vai ter que fazer aí um aporte numa previdência privada, mas não deixar a previdência de lado, porque ela é muito importante. E, Ju, seguro, né? É obrigatória, né? É obrigatória, deixar claro para as pessoas, porque tem gente que já chegaram em mim e falaram, eu contribuo com a previdência privada, não preciso pagar a previdência social. E não é bem assim, né? Não é bem assim, é um tributo. É um tributo, realmente você pode ser responsabilizado aí pela Receita. E é devido, claro, né? Você deve fazer as suas contribuições. Você pode complementar com a previdência privada, mas não pode deixar de recolher. Exatamente. Eu lembro que a gente tinha o hábito antigamente de fazer a declaração do imposto de renda das pessoas, e elas só falavam assim, coloca aí que eu ganhei, sei lá, R$1.000 por mês
naquele campo da declaração que você separa ali por mês. E a gente fazia isso, né? A pessoa não tem como comprovar a renda, a gente só colocava ali e mandava. E foi indo. E alguns anos atrás, a Receita Federal começou a mandar as cartinhas. Olha, mas se você colocou aqui que você teve renda de R$1.000, cadê o recolhimento da Previdência? E a pessoa, nossa, eu vou ter que recolher mesmo. Eu falo, tem que recolher. Às vezes, quando a gente vai fazer a simulação, né? Porque a pessoa quer fazer o carnê-leão, recolher o imposto de renda. E aí a gente faz a simulação e fala, olha, mas tem o INSS também. Sim. Porque todo mundo se preocupa só com o imposto de renda e acha que o INSS não tem que ser recolhido, né? Exatamente, mas assim, a reforma da Previdência lá de 2019 trouxe aí mais desafios para a pessoa se enquadrar, precisa ter uma idade mínima. Quem está começando hoje a contribuir realmente vai precisar ter mais tempo, né, ter mais idade, mas nunca vai deixar de ser uma área que, se você não tiver uma orientação, né, não tiver esse suporte, você não vai conseguir ter o melhor benefício que você faz jus, né? Então, por isso que... Precisa de uma boa assessoria. Porque realmente a gente vê como essencial. Que é difícil lidar com o INSS se você não tiver essa orientação. Erra bastante. Isso que eu ia falar, gente. E o caso da pessoa recolher por anos e recolher errado? Acontece muito. Nossa, a gente vê muita gente que paga no código errado, ou paga um período muito grande em atraso, pensando em adiantar a aposentadoria, e aquilo ali não é aproveitado. Ou então, realmente, pede uma aposentadoria numa época errada, quando se pudesse esperar um pouquinho, ia melhorar muito o valor do benefício. Ou realmente faz, às vezes, contribuições como facultativo, que é a pessoa que não trabalha, mas alguém paga para ela, né? Faz contribuições a mais quando ela não precisava ter feito. Então, a gente vê muitas situações que a pessoa poderia ter economizado dinheiro ou não deveria ter pago, que é até mais doído, né? Pior, né? Não tem como recuperar. Não compensa nada, né? Restitui nada. Quando você faz um recolhimento em atraso como autônomo, pressupõe-se que você trabalhou e não contribuiu na época certa. Então, você faz esse recolhimento, às vezes pensando em aproveitar para uma aposentadoria por idade, mas tem ali os fatores de tempo, carência, que se não forem avaliados, não vai ser aproveitado e a gente não tem o que fazer. É só dar a notícia para a pessoa, olha, infelizmente isso daqui, se você não tivesse, se você tivesse, né, procurado orientação antes, a gente nunca falaria para você fazer. É triste falar isso pra pessoa, né? Às vezes a pessoa gastou um dinheiro, um tempão pagando. Por isso que quando me procuram, porque cada um é uma área, gente. A gente é contabilidade, a gente não é advogado previdenciário. Então, quando a pessoa me procura, eu sempre falo a mesa coisa. Se a intenção é aposentadoria, eu falo, tem que procurar um advogado previdenciário. Exatamente. Porque e assim, o ideal é procurar um advogado especializado, exatamente. É muita regra. É igual medicina, né? Cada um se especializa numa área. Então, assim, às vezes um que não mexe tanto com previdenciário pega, né, a causa, né, tenta se arriscar. É muito arriscado, sabe? É a vida da pessoa ali, né? O sonho da pessoa. Exatamente. Como é que... Pode falar. E lá no escritório a gente tem um serviço que é o planejamento previdenciário. Que, assim, poucas pessoas eu acho que conhecem ainda, né? Esse tipo de serviço. Que é você planejar a sua vida contributiva, entendeu? Daqui pra frente, né? Você ir antes, porque muitas pessoas vão lá já próximo, né, a se aposentar, aí quer saber a situação, mas tem também essa questão de você se planejar para o futuro, que é muito importante. E, assim, o ganho que você tem com isso é muito grande perto do investimento que você faz para isso, entendeu? É um serviço bem legal que a gente tem lá. Faz todo sentido começar a se organizar antes para não chegar lá na frente e ter todo esse problema. O ideal é fazer isso no início da sua vida contributiva, entendeu? Mas aí é o que as pessoas menos pensam, né? Porque quando você tá novo ali, você vai pensar a cultura, né? Tudo isso é a cultura. Exatamente, cultura. Que tem que mudar, o brasileiro né? Deixa tudo para depois, né? Para o último momento, aí só... A gente sempre tenta fazer essa conscientização, né? Você perguntou da dificuldade, né? Se no futuro vai ter mais dificuldade.
A gente tem clientes lá que se aposentaram com 45 anos. Olha, né? Porque, na verdade, a aposentadoria especial até 2019, ainda tem gente que tem direito, não tem idade mínima, então a pessoa que comprova 25 anos só em área insalubre, realmente aposenta. A gente aposentou com 43, né? Trabalhou dos 18, sempre em área insalubre. Hoje já não tem mais essa regra, mas tem pessoas que a gente Hoje não tem mais essa regra da área insalubre? Existe, só que não com essa questão de não ter idade mínima. Ah, entendi. Né? Então, tem uma regra de transição de pontos. Eles vão mudando também por causa da expectativa de vida, né? Também. E a gente tá vivendo mais, né? Exatamente. Então, isso vai impactar também, o sistema previdenciário tem que acompanhar também, né? Senão a conta não fecha. Já não fecha muito bem, né? Pois é. Não é tanto quanto eles falam, né? Porque eles falam que é um rombo, uma coisa... Assim, a minha vida inteira eu ouvi a palavra rombo da Previdência. Não é bem assim. Eles sempre tentam jogar a conta bem lá pro alto. Mas, realmente, hoje, assim, as coisas vão mudando, vão acontecendo aí evoluções e que tem que acompanhar também. Foi uma mudança muito dura, eu acho, que a reforma de 2019. Mas algumas coisas realmente precisavam acontecer. Meninas, como é que é empreender juntas, em família? Como é que funciona isso? Vocês brigam, puxa cabelo uma da outra? A gente é bem diferente de personalidade, de temperamento. Mas a gente acaba que se complementa, sabe? E... Vocês conseguem separar funções hoje já ou não? Hoje a gente realmente tenta aproveitar os pontos fortes de cada uma, né? Se ajudar aí nas dificuldades. Nessa questão de gestão, a gente está procurando dividir bem, setorizar, né? O escritório para conseguir dividir as responsabilidades, mas eu acho que o desafio maior é ter aquela questão da disciplina, né? De horários, enfim, porque uma empresa familiar, às vezes a gente tem essa vantagem, né? Mas também tem que ter esse foco. Mas a gente tem conseguido, né, Fernanda? Assim, a gente tem se dado bem, porque é família. A gente tem vontade de matar de vez em quando? Até que não. A gente começou... Você tem vontade de me matar? Ou de estar junto no final de semana. Ai, vou ter que almoçar com ela de novo, mas eu vi ela a semana inteira. Uma outra coisa que a gente se orgulha muito da nossa família é isso, né? União. É muito legal, né? Isso dela, fim de semana, fala, ai, meu Deus. Às vezes meu marido marca as coisas e fala, ai, pra quê? O marido dela marca as coisas com meu marido lá na minha casa. Eu falo, Natália, de novo. Eu falei com ela a semana inteira. 18 horas por dia. Só não falei o horário que eu tava dormindo. Às vezes falo também no sonho, mas... fim de semana, gente. E agora assim, eu vou ser madrinha do bebê dela, que ela tá grávida. Que legal, parabéns. Aí pronto, agora que vai ficar grudado o tempo todo mesmo. Não separa mais. Mas, graças a Deus, a gente tem se dado muito bem. Não tem sido... Porque às vezes a gente ouve, né? Não, trabalhar com família não dá certo, né? Mas tem dado certo. Eu acho que se organizando desde o começo... E o que você falou é o fundamental, é setorizar. Definir bem, né? Definir bem a as regras de cada uma, né? A responsabilidade de cada uma. Eu acho que isso facilita muito o entrosamento ali no dia a dia, porque quando as coisas não estão definidas, acaba virando motivo de briga, né? E se tá tudo definidinho, você faz isso, eu faço aquilo, ponto. Cada um sabe da sua obrigação, é todo mundo adulto, né? Ninguém é criança pra ter que ficar estressando por conta das suas responsabilidades. Então, acho que isso facilita muito, né? Verdade. E a gente, assim, entende, né? Às vezes eu preciso sair para resolver um problema da minha filha, né? Ela também tem uma filhinha pequena. Então, assim, a gente, né, estando em família, tem essa compreensão maior, Então, facilita, né, o entendimento. Facilita. E a rede social, o marketing, como é que surgiu isso? Surgiu da necessidade da gente... tá nesse meio que hoje tá não tem jeito, né? Todo mundo tem que estar, né? Exatamente. Antes era muito boca a boca, né? Na época do nosso pai era muito indicação. Tal. Mas a gente percebe que tem que acompanhar as mudanças e mostrar. Eu acho que também há uma carência de informação muito grande. Então, além de mostrar o nosso serviço, a gente pode também ajudar a fazer uma conscientização maior, que eu acho muito bacana. Então, assim... Eu não penso só no retorno para o escritório. Claro, tem ali o marketing que a gente quer, que as pessoas conheçam o nosso trabalho, conheçam o escritório, mas é muito legal, porque a gente vê que
essa informação está chegando a cada vez mais pessoas e todo mundo precisa de informação sobre previdenciário. Você não tem alguma coisa que você pensa assim, de vez em quando eu tenho isso, nossa, aconteceu um caso, gente, eu preciso fazer um vídeo para falar disso, porque as pessoas precisam saber. Claro. Teve um que a gente fez, que eu fiz recentemente, que fala sobre a questão do problema com CPF. Quando você está com um problema com CPF na Receita, você não consegue fazer nenhum pedido pro INSS. Então eu pensei, as pessoas precisam saber disso. Porque se uma pessoa fica doente, precisa do auxílio, né? Nossa, imagina. Às vezes só porque esqueceu de entregar um imposto de renda. Exato. E a pessoa só descobre na hora que precisa. Né, às vezes. E aí dá aquele desespero, né? Aquela correria. Porque às vezes não é rápido. Você vai fazer um agendamento na Receita dias pra frente. Então a pessoa não consegue. E aí isso é uma informação que todo mundo precisa saber. E aí a gente faz... Isso eu comecei, né, dentro dessa perspectiva que eu sei que a empresa tem que saber, né, vender, fazer o marketing. Então, comecei maio do ano passado, junho do ano passado, se não me engano. Né, já tinha essa bagagem aí, então é um caminho sem volta. Né? E agora é sem volta mesmo. E rede social tem que ser constante, né? Isso. Não adianta você fazer uma coisa hoje e postar outro vídeo mês que vem. Você tem que estar constante. Você está assim, sentindo que é um desafio muito grande? É um desafio, porque realmente você precisa tomar aquilo como parte do trabalho. Né? Então tem que ter essa responsabilidade. Né, de não deixar... É mais uma coisa, né? É mais uma coisa. Então, precisa ter essa disciplina para manter e não é fácil, porque realmente precisa ser conteúdos constantes, conteúdos atualizados, né? Relevantes, isso tudo. E explicar de uma forma de fácil entendimento, né? Eu vejo que você faz isso muito bem. O jeito que você explica, fica fácil da pessoa entender. Isso também é importante, né? Não é muito termo técnico, sem né? juridiquês, que a gente chama, né? Aqueles termos difíceis. A gente tá falando pro público mesmo, né? Isso. Então, a ideia é realmente falar, né, com termos mais... Isso. Passar a simples, informação de forma mais leve. Mais né? leve. Até por ser um tema muito complexo, um tema, né, que gera já ali uma apreensão das pessoas. Exato. Tentar passar isso de uma forma mais leve. Até para que as pessoas tomem consciência da importância. Isso. Né? É muito desafiador realmente falar com o público, porque a gente tem essa barreira, às vezes, dos nomes, né? Dos termos que a gente usa. Então, eu tento realmente passar de uma forma que seja mais simples, mais clara. E dessa forma cria mais credibilidade, porque aí a pessoa... Conexão, né? Também. A pessoa escuta você falando, sabe? Ela entende do que ela tá falando mesmo. Né? E de fato vocês entendem, vocês foram praticamente criadas no INSS. Pois é, realmente. Então entende. A gente estava no meio desde pequenininha ali, acompanhou, né? Meu pai realmente levava processo pra casa. Depois, quando começou a advogar, então, minha filha, aí era final de semana. A vida dele era essa. Era até. A gente até brigava com ele. Às vezes a gente não entendia, sabe? Agora vocês sabem. Agora a gente entende. E aí sente na pele. Vai linkar agora com a pergunta que eu ia fazer, porque vocês estão falando da relação do pai de vocês com vocês. Eu ia perguntar como é que é. Vocês são mães. Como é que é empreender sendo mãe? Olha, eu acho que empreender sendo mãe é mais fácil até do que empreender sendo empregada. Porque você tem essa flexibilidade, você tem essa autonomia, que eu acho que se realmente eu não tivesse, eu ia sentir muita falta. Mais difícil. E seria para mim muito mais difícil. A Fernanda começou, quer dizer, os primeiros meses da filha dela, ela era empregada, então ela não tinha tempo pra nada, ela sabe. Nossa. Eu já, quando eu tive minha filha, já estava dentro do escritório, então eu pude ficar mais tempo em casa, aproveitar mais, né, ter uma licença maior. Mas era assim, trabalhava à noite, né? Então a gente tem que saber dosar. E você tem sentido que você está conseguindo dosar isso? Eu tô, sim. Eu acho que tá sendo muito bom, porque eu consigo ter um tempo com a minha filha, consigo acompanhar o desenvolvimento dela. Tenho aí o suporte, né? Porque se a gente não tiver rede de apoio também não funciona. Não funciona. Mas então, assim, sendo empresária, a gente consegue ter essa flexibilidade e conciliar os horários, né? Então eu consigo estar mais tempo com ela, consigo acompanhar, às vezes, algum evento que, se eu tivesse, né, empregada, você fica com medo, né? Eu vou ter que pedir para sair. Mas não quer dizer trabalhar menos, né? Trabalhar pouco. Pelo contrário. Às vezes a gente fica até depois do horário.
né? A gente, assim, faz os nossos horários, mas trabalha às vezes até mais, né? A gente consegue ter essa flexibilidade, mas com responsabilidade a gente sempre vai trabalhar bastante, né? Porque às vezes as pessoas pensam, eu vou empreender, eu vou ficar... eu vou virar chefe, vou virar trabalhar. Vai nessa. Quem conta? Isso aí. É mais dedicação, né? Não tem jeito. Porque você se preocupa com aquilo, né? Você fala, se eu não fizer, não tem quem faça. Não tem quem faça. E aí, por isso que eu tô perguntando, como é que é pra você, Fernanda, empreender sendo mãe? Às vezes eu sinto que o dia tinha que ter mais de 24 horas, mas eu tô, assim, pra mim é muito novo, né? Mas é muito gratificante também, né? Isso que a Juliana falou, de poder, né, a liberdade, tá mais próxima dela. Às vezes eu não podia ir numa reunião de pais, e agora eu posso. Então, assim, para mim tá sendo muito legal. E eu vejo, assim, que às vezes eu levo ela lá pro escritório, aí ela fala, eu quero trabalhar com você no futuro. E a minha falava que queria trabalhar comigo, agora não quer mais, ela fala. Fala, agora que tá adolescente, eu falo, você vai trabalhar comigo? Não. Mas também não quer fazer nada. Ela falou que ela ia botar o meu pra trabalhar e ela ia ficar de boa. Ela falou, não, o José tá vindo aí, ele vai trabalhar, eu vou ficar só mandando. Ela tá com quantos anos? Vai fazer 12. Que legal. Mas é bem adolescente. Não, é legal pra caramba. É uma delícia, maravilhoso. Mas são as fases, né? A gente tava falando, cada fase é uma coisa e a gente vai aprendendo mesmo a lidar, assim como uma empresa. Que tem as suas fases, né? Exatamente. E falando de fases, vocês pensam em expandir e em algum momento vocês já pensaram em mudar de área ou pretendem continuar sempre nessa área previdenciária? Não, mudar não. A gente pensa em, muitas vezes, assim, conseguir atender outras áreas com parcerias, né? A gente já até começou a estudar isso para conseguir absorver, porque as pessoas devem procuram, né? Justamente, a pessoa muito trabalhista, né? Que as pessoas fazem isso. Gosta do nosso atendimento, então às vezes quer levar tudo pra gente. Quer levar aquela pensão, aquele inventário, quer levar aquela ação trabalhista, agregar outros pontos. Isso. Né? Então a gente procura expandir, assim, para conseguir atender essas pessoas, mas a gente tem essa noção da responsabilidade que tem com o nosso nome, porque se a gente for fazer uma parceria, tem que ser com alguém que a gente confie. Que a gente tem que confiar muito, né? Porque o cliente está vindo por conta da gente, por confiar no nosso trabalho. Se a gente indica alguém que não é bacana, não vai funcionar, até para o nosso nome. Então, a gente está indo aos pouquinhos, mas mudar de área não. Mas realmente tentar conseguir expandir com parcerias, é uma ideia para a gente conseguir atender outras áreas e não perder, às vezes, esse cliente que veio até nós com outras demandas porque confia no nosso trabalho. E também não perder a essência, né? Porque às vezes a gente quer fazer várias coisas e acaba perdendo a nossa essência ali, né? Então tem que manter. Se hoje o diferencial de vocês é essa questão da atenção, do atendimento, vocês vão precisar pensar em expandir sem perder isso. Isso. E trazer pessoas que tenham a mesma forma de trabalhar. Porque às vezes vocês estão lá toda atenciosas e alguém indica, vai lá no escritório da Juliana com a Fernanda, porque lá elas atendem muito bem, aí chega lá, com outra pessoa a pessoa não faz da mesma forma. Tem que ter aquela conduta empresarial, né? Tem que seguir todo um manual, uma ética, né, empresarial ali, que a gente tem essa intenção também, né? De uma cultura, né? Cultura. Por isso que com os nossos parceiros, a gente só indica quem a gente confia mesmo, né? No trabalho. E a nossa área, ela assim, tem uma oportunidade muito grande de crescer, né? Tem assim, quase todo brasileiro é um potencial cliente. E muda muito, é uma área que a gente precisa dar uma especialização constante, né? Atualização. Vocês estudam constante, muito. Porque realmente, assim, eu até brinco que direito previdenciário é só para os fortes, porque é uma montanha-russa. E a gente precisa estar atualizando, as coisas mudam muito rápido, porque o INSS emite portarias internas o tempo todo, não é só lei. Nossa!
A lei, ela tem todo um processo, né? Precisa ser aprovada. Aí dá tempo de você acompanhar, né? Como é que aquilo tá fluindo. Exatamente. Agora, a normativa interna do INSS, minha filha... Acordou, tá lá. Tá lá. Igual na época da pandemia, que a gente acordava, tinha um decreto novo. Isso. Pois é. Então, a gente tem que se atualizar. Então, a especialização é o nosso diferencial. Então, a gente quer realmente manter o foco do escritório no direito previdenciário e manter essa cultura mesmo de ter um atendimento bem especializado e responsável, né, com o processo de cada um. Ju, Fernanda, a área de direito é uma área bem complexa, assim, bem difícil, né? Eu até contei já que quando eu era criança eu falava que eu queria ser advogada, né? Eu queria trabalhar em escritório. Eu já trazia isso desde criança. Eu fiz a faculdade de contabilidade, depois teve uma época que eu fiz a faculdade de direito por 1 ano. E eu falei, gente, é muito diferente, é muito mais puxado, é muito livro para ler, é muita coisa. E aquele começo ali, filosofia, aquele monte de coisa, eu falava, meu Deus, como é que esse pessoal consegue estudar tudo isso? Estudava pra caramba. E eu gosto de estudar, mas mesmo assim achava puxado. Eu tenho certeza que tem muita gente que tá ouvindo vocês falando, né, tá vendo a gente aqui, que também quer entrar para essa área. E às vezes tem medo dessas dificuldades. O que vocês dariam de conselho para quem está começando? Ou começando no sentido de começar a estudar, ou que está se formando e quer começar a empreender nessa área? É exatamente isso. Estudar muito. Estudar, não parar de estudar. E eu acho que a divulgação também, né? Quem está começando a empreender, essa parte das redes sociais é importante. Tem que gostar também, né, gente? Eu acho assim que direito, a gente vê que tem muitos advogados sendo formados, então, para você se destacar, eu acho que o diferencial é a especialização, que hoje faz falta. Tem muitos generalistas e poucos especialistas, então foque numa área e comece desde o início a garimpar os clientes dali, né? Mostrando ali como que o atendimento vai ser diferenciado por conta da sua especialização. E a rede social ainda é um mar azul, gente, porque poucos ainda estão encarando isso de forma séria, né? Tem muita gente que começa, desanima e tal. Então, é encarar de forma séria para se destacar, se especializar, porque tem mercado. Tem mercado para todo mundo, né? Não está saturado. Muitas vezes a gente ouve, né? Ah, não, tem advogado batendo cabeça e tal. Mas se você quiser, se você fizer essa forcinha, né? Você se destaca, você tendo esse diferencial, você consegue. E rede social é muito o que a gente fala, é muito constância. Isso. Então, às vezes a pessoa desanima porque ela vai começar a fazer as coisas ali e não vai ver resultado nenhum. Aí para. Aí, não às vezes para quando o negócio ia começar a dar certo. Né? Então, verdade. É se especializar e seguir, né? Isso. Vou fazer uma pergunta que, assim, o que vocês perceberam no falecimento do pai de vocês com relação aos clientes? Teve algum tipo de preconceito por serem novas, por serem mulheres? Porque a pessoa estava acostumada a chegar lá e encontrar o pai de vocês, que já era um senhor, provavelmente devia ter uma postura de advogada, aquela característica, né? Mas aí chegava lá e encontrava primeiramente você, nova, mulher, e a gente sabe que em algumas áreas, algumas pessoas passam por isso, um certo preconceito. Ah, não, já que não é ele, eu não... Você sentiu alguma coisa nesse sentido ou não? Olha, eu tive esse medo, sim, mas eu nunca senti isso do cliente. Eu acho que por conta de realmente eu sempre procurar ouvir, né? Procurar cada pessoa que chega lá, senta na minha frente, eu vou ouvir, eu vou dar atenção. Então, eles chegavam, querendo às vezes falar, né, com o Dr. Brito. A gente dava notícia, às vezes por telefone ou pessoalmente mesmo. Mas eu acho que aquela confiança de saber ainda que é filha, deixava eles mais tranquilos. Tipo, não é uma estranha que tá aqui, é a filha do Dr. Brito. Então, acho que quebrava um pouco aquele gelo deles, né, se sentirem mais confiantes por conta de, às vezes, saber que realmente a gente foi criado na mesma cultura, né? Então, eu nunca senti, assim, aquela coisa de não é ele, então não vou falar com você. E provavelmente muitos já conheciam vocês, né? Isso. Muita gente conhecia a gente pequena, né? Bem, porque conviveu com meu pai desde criança. Eu vi você pequenininha e tal, então às vezes já conhecia a gente mesmo. Ou
conhecia a minha atuação já com ele ali dentro do escritório, e quando chega agora eu falo, aqui, ó, essa aqui é minha irmã também, eu falo, já pensou a filha de vocês virarem advogadas também, seguirem a carreira aí junto, levando o nome Brito? Que gracinha. Eu ia amar. Verdade. Mas não dá pra saber, né? Não, eu acho que é o maior orgulho dele, a gente tá tocando o escritório, com certeza. deixando viva, porque ele realmente era uma paixão. Era a paixão dele. Ele não fazia outra coisa a não ser se dedicar, muitas vezes, né, ficar ali final de semana direto e a gente queria às vezes mais atenção dele e ele lá debruçando nos processos, enfim. Dedicado. Então, com certeza, se com a gente certeza conseguir, tá muito orgulhoso. E se a gente conseguir passar isso, né, né, ia ser legal. Muito legal. Eu tava com uma pergunta na cabeça, esqueci. Agora, só complementando essa questão de ser mulher, de ser nova, né? Eu acho que talvez, assim, quando o cliente chega, esse primeiro impacto, assim, talvez até passe na cabeça dele, sabe? A gente não chega a perceber, mas eu acho que o que quebra isso é esse atendimento, entendeu? É você Porque passar... depois você começa a falar, a pessoa vê que você também tem conhecimento, né? Exatamente. Né? Aí já dá essa quebrada aí, né? Nesse primeiro pensamento, né? Nessa primeira impressão. Eu acho que é o essencial, né? Vocês já tocaram em alguns assuntos aí que são importantes para a pessoa que pensa em aposentar, ou às vezes nem só a questão da aposentadoria, vocês falaram dos benefícios. Tem mais alguma coisa que vocês queiram reforçar com relação à importância de ter um acompanhamento mesmo com relação à Previdência? Algumas coisas, ou trazer até um case, alguma situação que aconteceu, que vocês viram, que a pessoa podia ter evitado algum problema? Lá no escritório a gente tem vários casos, assim, né, de pessoas, tem cliente que chega já com uma aposentadoria, teve um caso, sim, que a pessoa já chegou com uma aposentadoria deferida, e aí a gente analisou o caso, a gente viu, peraí, isso daí não é o melhor benefício que você poderia estar recebendo. Já estava aposentada? Só que se a pessoa não recebe o primeiro pagamento, a aposentadoria não se confirma, entendeu? Ah, legal. Então dá tempo de você reverter. Dá tempo de reverter, exatamente. Tem uns casos assim, você lembra de mais um caso? Tem, assim, a gente reforça a importância de o quanto antes você procurar essa orientação. Por quê? Muitas vezes a pessoa chega, faltando 2 anos para aposentar, falando, doutora, agora eu quero aposentar no teto, o que eu faço? Não dá. Aí que entra o planejamento, né? Exatamente. A gente volta na questão do planejamento. Planejamento, assim, para você ter tempo suficiente para fazer um aporte maior de contribuições. Então, a gente vai calcular quanto tempo você tem ainda, expectativa de vida, quanto que você vai precisar investir para conseguir um benefício no valor X. Dentro das suas condições. Exatamente, porque se chegar no finalzinho, pagando salário mínimo a vida inteira e querer aumentar, não dá, a gente não faz mágica. Um monte de gente pensa que é possível, né? Chegar no finalzinho, você vai lá e recolhe um pouco mais. Nos últimos anos eu contribuí com o teto, aí eu não recebo o teto. Tem muito isso. Então, assim, tem muita informação truncada que as pessoas ouvem. Não, mas é porque o fulano falou... Então, assim, quanto antes procurar, porque algumas situações dá pra gente reverter, outras não. Por exemplo, esse caso que a Fernanda falou, né? Essa cliente, ela chegou até nós com a carta, tô aposentada, mas tô com dúvida se isso aqui tá certo. Né? Ainda bem que ela procurou vocês. Pois é. Então, ela estava aposentada com um valor de 1.300 e qualquer coisa, ela achou estranho, a gente fez ali o planejamento e viu que se ela trabalhasse um pouco menos de 1 ano pra frente, ela teria direito a uma aposentadoria que passou de R$3.000. Olha! Então, assim, quase triplicou o valor. Então, a gente vê a importância do nosso trabalho aí, porque ela poderia ter aceitado, não teria o que fazer. Era, na verdade, até um outro tipo de benefício, porque ela era professora, então existe a aposentadoria do professor, do trabalhador de indústria, que pode ter uma aposentadoria especial. Existe a aposentadoria do segurado especial, que é aquele trabalhador que vem da roça, que às vezes não precisa nem ter nenhuma contribuição, a pessoa nem sabe, às vezes está pagando e não sabia. A dona de casa também tem uma espécie de contribuição. Sim, a dona de casa, ela pode contribuir como facultativo, que é a pessoa que não exerce nenhuma atividade. Se ela for baixa renda, ela contribui na alíquota pequenininha de 5%. Mas a gente vê que às vezes a pessoa não é baixa renda e contribui achando, eu posso pagar, então vou pagar só 5%. Não é assim também, né? Tem muitas peculiaridades, né? Então, assim, é importante
realmente procurar um especialista. Detalhes, né? São detalhes. Eu falo, quando as pessoas me procuram, eu falo, gente, aposentadoria é uma história. Não é uma coisa que você vai resolver agora. Vai ter que olhar todo o seu histórico. Não é uma coisa que você vai poder jogar no Google. Muita gente chega lá com a simulação que é feita no site do INSS. Não funciona bem, né? Não dá pra confiar, de jeito nenhum. Porque ali não vê questão de tempo especial. Tem muitas coisas que ali não contam, que... Né, isso aí é um trabalho manual que a gente tem que fazer. E de conhecimento técnico profundo. Exatamente. Porque ali na simulação, às vezes, tem tempo que você não vai poder aproveitar. Tem tempo que está sendo contado de forma errada. Tem tempo, às vezes, que a pessoa... realmente, tempo especial não vai aparecer ali. Se é uma aposentadoria do professor, não vai aparecer ali. Do trabalhador rural, não vai aparecer ali. Essas particularidades, né? Tem indicadores que não deixam que aquele tempo seja contado se você pagou na época errada. Né? Aquilo tudo que a gente conversou. Então, isso às vezes as pessoas não entendem. Por que o simulador tá dentro que eu vou aposentar e eu não consigo, né? Então, é muito arriscado. Né? Às vezes a pessoa é humilde, até para ela entender aquilo, difícil. Você tem que explicar com toda a paciência, né? Exatamente. Queria muito chamar vocês para poder falar, para bater um papo com os nossos clientes. A gente sempre faz uns bate-papos para trazer alguns temas que são importantes. E aí eu queria muito convidar vocês para poder falar com os nossos clientes sobre a contribuição do empresário, né? Que é sempre sobre o Prolabore. Eles perguntam muito e às vezes pensam que é só ir ali pagando sobre um salário mínimo. Mas assim, tem diferenças, tem formas melhores de fazer esse pagamento, né? De complementar. Enfim, tem muito assunto que envolve isso, as pessoas têm muitas dúvidas. E aí chamar vocês, né? Mais para frente aí pra gente poder bater esse papo com eles. Agora, pra gente finalizar. Aprendizados na vida empresarial. O que vocês estão descobrindo que é desafiador em ser empresário? Porque é independente de ser um empresário advogado, ou empresário contador, ou empresário do comércio, todos têm seus desafios, né? O que vocês estão identificando de desafio? Eu acho que realmente a gente nunca pode se acomodar, né? A gente tem que estar em constante aprendizado. A gente tem que acompanhar a demanda do mercado e dos nossos clientes, o que eles procuram. A gente tem que se atualizar e a gente tem que realmente ter essa gestão sempre em dia, porque para a gente está sendo muito novo essa questão até de contabilidade, né? Tudo que envolve essas questões aí mais burocráticas. Então, acho que o desafio maior é esse, né, Fernanda? Da gente conseguir estruturar tudo isso sem perder a qualidade, né? E conseguindo aí, porque vai ser a base da nossa expansão. Se a gente quer expandir, se a gente quer crescer, a gente tem que ter essa base sólida. E então o desafio é esse, a gente conseguir equilibrar tudo isso. É, né? Meio que são vários braços, né, para segurar um monte de coisa, porque é o marketing, é o financeiro, né? É a parte técnica que tem que estar estudando o tempo todo, atendimento ao cliente, então envolve tanta coisa. Precisa entender que não é só advogar, né? Tem todo um entorno daquilo ali, né? Tem a gestão financeira, tem a questão do marketing, tem a gestão de pessoas, é tudo envolvido ali no advogar, né? Não vai bastar só advogar, porque senão não consegue crescer, vai ficar sempre ali naquela, em cima do muro, né? Vamos dizer assim. Então é muita coisa envolvida para poder conseguir crescer e levar a empresa adiante, né? Isso mesmo. Isso. Meninas, queria primeiro dar para vocês aqui uma lembrancinha nossa, para vocês guardarem lá. A gente também trouxe uma... Ai, adoro caneta. Obrigada. Obrigada. Que linda. É um prazer também. Mas Obrigada, assim, queria agradecer a participação de vocês, parabenizar mesmo, porque a gente vê a competência no que vocês falam. Né? Quando a gente acaba vendo mais a Juliana falando lá nas redes sociais, e quando fala, a gente vê que vocês realmente têm conhecimento. E agora dá para entender que vocês, na verdade, vocês estão com a parte previdenciária na veia, né? De berço. Veio de berço. E transborda isso, a gente pode indicar assim, de olho fechado, porque sabe que vocês realmente entendem do que estão falando. E com esse bate-papo deu para perceber que tem que ter um acompanhamento, não adianta. Sim. Né? Não vai, né, porque o meu amigo conseguiu e ele trabalhava na mesma empresa que eu. A gente escuta isso direto. Exatamente. Às vezes cada caso é um caso. A gente, né, trabalha análise dos benefícios feitos por pessoas, então às vezes tem um servidor que pega, analisa de um jeito e aí o outro analisa de outro, então assim, cabe a gente, né, traçar a melhor estratégia para cada cliente e
Se não concedeu ali, né, no INSS, aí recorre para a Câmara, a gente pega na mão do cliente e só solta quando o benefício sair. É tipo um histórico de médico, né? Um histórico de saúde. Cada um tem a sua, cada um tem o seu histórico, não é? O que funcionou para mim não vai funcionar para ela. Às vezes é um pouco difícil deles entenderem isso, mas a gente sempre procura dar esse suporte. O cliente nunca vai sair de lá falando, a advogada não me atende, não me fala, não me dá resposta. Não. Sempre a gente vai mostrar o que a gente está fazendo, como que a gente está buscando, né, conseguir da melhor forma, da forma mais rápida, o sucesso de um processo. Porque a gente entende como que isso é importante para cada um deles. O que a gente mais tem visto conversando assim, com os empresários aqui no nosso podcast, e que no final das contas acaba chegando no mesmo ponto, é que para ser bem sucedido no que a gente faz, tem que ter amor e paixão. Isso. Exatamente. E assim, a gente vê em vocês que realmente vocês gostam do que fazem. Não é só fazer porque o pai de vocês, por exemplo, obrigou, né? Porque tem gente que o pai, não, você vai fazer isso. Vocês escolheram fazer, talvez por intermédio dele, mas por admiração, não por obrigação. Exato. E estão seguindo isso com paixão, né? E isso fica evidente. E a gente vê que a jornada de sucesso de uma empresa sempre vai passar por isso. Porque se for só dinheiro, não funciona. Não funciona. Se o objetivo for só dinheiro, não funciona. Isso aí. Então, parabéns, obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Foi um prazer. O prazer foi nosso. Até a próxima. Até.